O Partido Podemos está envergonhado e decidiu atacar Denis Tivani, após Denis Tivani ter dito que a ida dos deputados do Podemos à tomada da posse, no dia em que se há de empossar o novo parlamento, é uma traição ao povo moçambicano e não só, é também uma traição ao Venâncio Mondlane, por se ter acreditado na máquina VM7 Podemos como sendo a máquina que pudesse representar e conduzir Moçambique a um bom destino. Então, com esta ida de todo este conjunto de deputados do Podemos tomar posse, que os moçambicanos se sintam traídos, porque aquilo que era a sua expectativa, suportada pelos votos que o povo moçambicano depositou nas urnas, se isso acontecer, terá sido quebrada. E o Partido Podemos veio a público para vir contestar as palavras do senhor Denis Tivani. Mas isto aqui não muda o facto de que estas sejam apenas conversações políticas, papos políticos, discursos políticos, visando fazer com que o povo adormeça, sendo que lá no fundo, algo jurídico está a ser programado para poder colocar o povo preso nas leis que foram criadas. Eu digo, as leis que nós temos aqui não são leis para necessariamente regular a pátria, fazer com que a pátria funcione. Não. Se você pensou dessa forma, está enganado. Essas leis funcionam como rédeas para nós, onde eles seguram as rédeas e começam a puxar para as direções que eles bem quiserem. É sobre isso que a malta vai falar no vídeo de hoje. Temos que nos atentar. Nós devemos pegar nas nossas armas, apertarmos em nossos gatilhos e dispararmos o artigo 80. Nesta hora, a Constituição da República precisa ser a nossa arma. Dispararmos o artigo 80 contra esses que querem subir as nossas cabeças e nos governarem à força. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos lá dar continuidade. MaisVendas.co.mz, o único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixa o aplicativo na Apple Store ou Play Store e a seguir a isso, navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulga o seu produto ou serviço. Com MaisVendas.co.mz, as coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. A ganância do senhor Forquilha faz com que alguns burros de dentro do Partido Podemos comecem a zurar de uma forma desorganizada. O Partido Podemos foi contestado pelo senhor Denis Tivani, que é: para o senhor Denis Tivani, não faz sentido que o Partido Podemos venha se posicionar dessa forma. Por quê? Considerando que o Partido Podemos vai tomar posse no dia em que se há de empossar todos estes deputados dos diferentes partidos, caso esses manos do Podemos se dirijam para lá, eles estarão a atrair o povo moçambicano. Considerando que o Partido Podemos esteja a reclamar mais de 120 lugares no Parlamento, aceitar apenas 43, significa que o senhor Forquilha não está focado, porque claramente eu não encontrei alguma coisa que desse benefício ao primeiro mais eleito como líder ou chefe ou presidente de um partido. Mas aquele que é presidente, líder ou chefe de um partido, que seja o segundo mais eleito, esse tem regalias. O que é que isso significa? Significa que o governo da Frelimo, em tempos passados, teria criado condições para que a resistência feita pela oposição não fosse resistência real, político real, e que fosse uma resistência político falsa, resistência que o povo pudesse ver, tipo, eles estão ali no parlamento a discutir, a resistir, mas que aquilo não tivesse impacto algum naquilo que fosse o interesse do regime. Então, com esta feita, o senhor Forquilha está a ver, ouve lá, Venâncio, você conseguiu a primeira posição, está a ser dificultado agora. A mim, se você for a primeira posição, não há de vir nenhuma coisa aqui. E esses gajos que querem ir para lá, esses gajos querem me dar o que, se eu for a primeira posição, poderei não ter. Pelo que prefiro aceitar isto. Logo, os 43 deputados que me foram atribuídos são deputados que eu aceito. Eu assumo eles, eu quero carregar esses deputados comigo e trabalhar com eles. Logo, nós vamos tomar posse no dia em que se hão de empossar os deputados. Então, o que aconteceu? O senhor Denis Tivani apareceu publicamente e disse: isto aqui é sim uma traição. Por quê? O Partido Podemos não tem obrigação em ir tomar posse. Por quê? Não se há de perder mandato nenhum. A perda de mandato para os deputados só acontece por faltas excessivas e que no meio da regulamentação não existe clareza com relação a isso. Escuta aqui para você poder compreender. É o instrumento que chancela esta questão de um determinado indivíduo que figura numa lista passar a ser deputado. Então, como é que este poderia perder o estatuto de deputado ou posição de deputado por mera perda de uma cerimônia de tomada de posse? Para isso, nós teríamos que
olhar para a Constituição da República, e neste caso temos a linha C do número 2 do artigo 177, que diz que o deputado que não tomar assento na Assembleia da República, não é, ou exceda o número de faltas estabelecido no regimento, perde mandato. Como vê, a Constituição da República não prevê a perda de mandato por falta da posse. O que isto é? Vamos lá. Do ponto de vista técnico, podemos assim dizer, técnico-jurídico, os dois momentos que, podemos assim dizer, cruciais para que o indivíduo passe a ser deputado é a eleição e é a chancela pelo órgão jurisdicional. Portanto, o povo sufraga, o Conselho Constitucional chancela. Portanto, não poderia a posse em si ser que, no final de contas, é meramente político, simbólico, não poderia por si demandar a perda do mandato deste deputado. E isso é facilmente também perceptível, porque, repare, mesmo a Constituição da República, quando fala de perda de mandato por ausência de tomada de assento, não determina um período pelo qual este deputado deve tomar assento. Mas qual é? Que é a questão do número de faltas. Se nós olharmos para a linha C do número 2 do artigo 177 da Constituição da República, diz que a perda do mandato ocorre por dois fatores. Portanto, não tomada de assento, onde não se vê quanto tempo em que deve levar para tomar assento, ou por a questão de faltas. A tomada de posse, ou a data da tomada de posse, que é efetivamente um momento simbólico, mas porque a Assembleia tem que efetivamente iniciar em algum momento, ou a própria legislatura tem que iniciar em algum momento, e é esse que cerimonialmente os deputados tomam posse. Não é o início da data da contagem de faltas. Esta é uma confusão também que se cria, não é? Porque a Constituição diz que há um número de faltas que pode determinar a perda de mandato. Ainda assim, essa contagem de faltas não inicia com a data que o Conselho Constitucional coloca como início da legislatura. Portanto, a data que pode deflagrar a questão relativa a faltas é a data em que ele toma assento e não a posse. Portanto, enquanto não tomar assento, não inicia as faltas. Ou por outra, a questão relacionada com o número de faltas é regulada pelo Estatuto de Deputados. Ou por outra, só pode ser ativada a questão do Estatuto de Deputado após a tomada de assento. Agora, uma última questão que ainda interessa perceber é: a própria Constituição diz que o Estado subordina-se à Constituição, novamente, como podem ver, e depois diz funda-se na legalidade. Ou por outra, ainda que ele não tivesse tomado assento ou tivesse um número de faltas, a questão que se coloca é que processual, estamos aqui a falar da questão da legalidade, que processual deveria ser deflagrada para que esse deputado perdesse mandato, porque não é automático. Então, tem que haver um instrumento jurídico, tem que haver um ente que seja interessado legítimo, e podemos aqui depois questionar: quem é esse interessado? Quem é esse legítimo? Seriam membros de um outro partido? Pode um membro do partido Renamo intentar contra um membro do partido Podemos que não tomou posse? Pode um grupo, não é, de cidadãos da sociedade civil demandar contra um membro de um outro partido que não tomou posse? Me parece que não. Porque a única entidade que poderia estar interessada em que esta perda de mandato fosse efetiva é o próprio partido. Porque é ele, não é, que colocou a lista junto à CNE, esta lista que foi chancelada pelo Conselho Constitucional. Ou por outra, se em bloco os partidos da oposição não tomarem posse, os outros membros da sociedade não podem demandar uma processual jurídica com vista à perda de mandato. Ou por outra, chegamos à conclusão de que a não tomada de posse não se justifica a
perda de mandato. Então, face a estas coisas, a grande questão que sai da boca do senhor Dinis Tivan é: por que o senhor Forquilha tem a pressa em aceitar aquele número inferior de 43 deputados e deixar os cerca de 90 de lado? Por quê? Por que demônios? Por que ele aceita aquilo que não merece e deixa para trás aquilo que ele realmente mereceu? Trabalhou-se tanto. Então, considerando que o povo moçambicano tenha lutado tanto e que esteja a lutar até os dias de hoje, morreram pessoas, foram detidas pessoas, foram aleijadas pessoas, foram espancadas pessoas, foram injustiçadas pessoas a tentarem fazer com que estes resultados fossem salvaguardados. E agora vem o senhor Forquilha a dizer que a sua ganância fala mais alto, a sua fome fala mais alto, o seu desejo em comer algum pedaço deste país fala mais alto. Ainda hoje eu vou vos apresentar, ou seja, vou colocar o vídeo, no caso, agorinha, vou gravar esse tal vídeo, faz muito tempo que eu venho prometendo. É assim, dentro do Partido Podemos existe nepotismo, existe, no meu jeito de desconfiar, a questão de preferência. Nem todos aqueles que estão lá como deputados indicados para irem tomar posse do jeito deficitário que estamos neste momento, são deputados que reúnem consenso dentro do próprio partido. E é bem provável que o senhor Albino Forquilha, caso ele não seja prepotente agora, inicie uma onda de prepotência, mas que ele entenda uma coisa: aquilo que está a acontecer com Arnamo agora, Arnamo perdeu seu valor. Por quê? O povo está cansado do regime e não quer saber daqueles que se unem ao regime. Por quê? Todos aqueles que se unem ao regime estão a lutar contra este povo pacato, simples, que não tem nada a ver com essas coisas todas, apenas quer ver a sua vida a fluir dia após dia. Então, depois que o senhor Dinis Tivan veio expor isto, vieram esses do Podemos, disseram essas palavras que você vê aqui, que significam absolutamente nada. Será que essa aqui é assessor de ambas partes, é assessor de Venâncio e é assessor também daqui do Podemos. Então isto e tal, coisas que não fazem sentido. A carapuça serviu nas suas cabeças, eles agora estão muito preocupados porque a reputação deles foi para a casa do demônio, foi para a casa do Satanás. Ninguém nesses dias aqui quer saber do Podemos enquanto o Partido Podemos não se reestruturar e voltar aos caris, para poder ir ao encontro daquilo que é a verdade eleitoral. Aquilo que nós queremos é a verdade eleitoral, não essas desgraças que os senhores querem assinar, movidos pela vossa fome. Vocês sabem o quanto de fome nós temos, vocês sabem o quanto de desoportunidades nós temos, vocês sabem o quanto de desgraça nós vivemos. Vocês não têm dimensão, vocês não têm dimensão mínima disso. Por isso vocês querem ir tomar posse lá. Mas segundo como diz o senhor Dinis Tivan, esses gajos não podem ir tomar posse. Esse gajo chamado Forquilha não tem autonomia, não tem legitimidade para tomar essas decisões. Por quê? Existe um acordo político que lhe proíbe. Que tal? Compreendeu, né? Agora está tudo claro. Senhor Forquilha, com todo respeito, vai se compreender na graça de Deus. Obrigado. Essa forma de fazer as coisas não é tranquila. Estude mais, compreenda mais, respeite mais, aceite perder a vida deixando legado, aceite perder riqueza sabendo o senhor que vai dormir tranquilo, entende? E que não tenha lixado pessoas. Riqueza, você nasceu nu, sem roupa, sem riqueza, sem absolutamente nada, e será dessa mesma forma que o senhor há de voltar. Não vão lhe deixar voltar nu, vão lhe dar algumas peças, mas só serão aquelas peças pelo resto da presença do teu corpo debaixo desta terra. Não vais levar nada, absolutamente nada, mas por consequência da tua própria não inteligência poderás ter lixado a milhões de moçambicanos. Pense bem antes de agir feito um louco. Eu espero que este vídeo aqui tenha sido nice o suficiente para teres clicado no like, inscrevas-te, ativas o sino de notificações e a malta se há de voltar a ver daqui a pouco. Podemos, nós vos promovemos. Esperamos que depois disto tudo não nos decepcionemos. Por isso, que nos apoiem, porque é importante que este inimigo em comum nós o derrubemos. Não nos obriguem a fazer parte daqueles que apoiam os opressores do povo moçambicano. Vamos lá disparar o artigo 80. A artigo 80 da Constituição. Tá na cara deles. Por agora é tudo. A malta se volta a ver no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!